Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Irmãos, esse vídeo é continuação de um vídeo em que eu estou explicando o motivo pelo qual eu não creio na literalização do templo. Então, se você não viu o outro vídeo, eu vou deixar o link para você na descrição. O vídeo ele foi interrompido, o vídeo passado, por um problema que deu aqui no celular. Então, eu precisei fazer essa continuação, tá ok? Então, nesse vídeo eu vou estar falando para vocês porque eu creio que Cristo ele morreu por todos, sejam eles as pessoas da antiga aliança, sejam eles as pessoas do tempo presente, sejam elas as pessoas depois que nascerem no milênio ou que estarem presentes no milênio. Por que eu creio dessa forma? Irmãos, quando o pecado ele entrou através do homem, ou seja, o homem pecou. Ou seja, a humanidade pecou em Adão. Então, pelo pecado ter entrado pelo homem, toda a humanidade ela foi condenada. Toda a humanidade ela foi destituída da presença de Deus. Como a própria Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da minha presença. Então, pelo fato do homem ter pecado, Cristo necessitou vir ele como homem. Por isso Cristo se apresenta como homem, vive uma vida sem pecado, vive uma vida na carne, condena o pecado. Por quê? Porque ele viveu uma vida toda e não pecou. E ele se oferece como um sacrifício perfeito por nós. Ou seja, o homem pecou, Cristo, como homem, tomou o lugar que era para o homem receber a ira, Cristo entra na frente e Cristo recebe a ira. Em Isaías 53, a Bíblia diz que ao Pai agradou moê-lo. Por quê? Por que Deus se agradou em moer Cristo na cruz? Porque ali a sua ira ela estava sendo despejada. A justiça pela humanidade ter pecado estava sendo satisfeita. Ele estava satisfazendo ali a justiça. Por isso, a Bíblia diz que o Pai agradou moer Jesus. Ou seja, toda a humanidade em Cristo, ela foi perdoada. A partir do momento que Cristo ele morreu pela humanidade, toda a humanidade agora, através de Cristo, tem acesso ao Pai. E esse é o motivo também que eu expliquei no vídeo passado, que eu não creio que precisa ser feitos sacrifícios literais no milênio. Porque a partir do momento que você sacrifica pelo seu pecado, isso demonstra que o seu pecado ele não foi expiado. Isso demonstra que você precisa novamente de um novo Salvador para que te coloque em ligação novamente com Deus. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. E agora por Cristo, essa parede, essa inimizade, ela foi quebrada. Então nós podemos se achegar a Deus, podemos ser amigos de Deus, porque essa inimizade foi desfeita na cruz. Então, se as pessoas do milênio precisarem ficar fazendo sacrifícios contínuos, elas teriam que ter um novo Salvador, ou um novo meio para que elas fossem salvas. Ou seja, sacrifícios de animais literais no milênio traz a consequência de salvação fora de Cristo. E eu não creio dessa forma. Então, assim como Cristo, homem, recebeu a ira de Deus, toda a humanidade teve o seu preço pago pelo pecado do passado. Então, seja a humanidade nascida antes de Cristo, seja a humanidade nascida nesse tempo presente, ou seja a humanidade nascida no milênio. Todos nós somos descendentes de uma mesma pessoa, que é Adão segundo a carne, mas agora, a partir de Cristo, nós nos tornamos descendentes de Cristo segundo o Espírito. Mas nós herdamos essa linhagem pecaminosa de Adão. Por isso, Adão pecou, a humanidade pecou, precisava-se a ira. Cristo veio, tomou a frente, e agora o pecado de Adão, ele foi perdoado, ele foi expiado. Ou seja, toda a humanidade teve o pecado coberto. Agora nós nos apresentamos perante Deus e através do sangue de Cristo as vergonhas nossas não podem ser vistas. O pecado que foi cometido no passado e neste tempo presente não podem ser. Deus ele não contempla esse pecado. Ele vê através de Cristo
que as pessoas elas podem se achegar novamente a Deus.